Bom dia, irmãos queridos. Neste quarto domingo de Páscoa, dia 11 de maio, domingo do Bom Pastor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje ainda no Evangelho de São João, vamos meditar o capítulo 10, versículos de 1 a 10. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Chegamos hoje a meditar a parábola do bom pastor, que é o maravilhoso retrato da vida de Jesus, modelo para cada um de nós, pequenos ou grandes pastores que sejamos. Não é possível ser pastores sem dar a vida pelo rebanho que nos é confiado. Acima de qualquer técnica, mesmo necessária, está o amor terno por nossas ovelhas e a firme decisão de dar a vida por elas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tradicionalmente, este quarto domingo de Páscoa é o domingo do Bom Pastor, chamado Domingo do Bom Pastor. Esta querida imagem do Bom Pastor, que tanto espaço ocupa no Evangelho de João, tem uma longa e antiga história. Antes de mais nada, é bom lembrar que em todo o Antigo Oriente, tanto nos Sumérios quanto nos Assírios, o rei é chamado de pastor instituído por Deus. E o seu governo é definido como apacentar as ovelhas. O cuidado com os fracos é uma das principais tarefas do rei, também fora do povo eleito. Portanto, quando São João fala de Jesus como bom pastor, ele o está definindo contemporaneamente como rei. Diz Papa Bento XVI: a representação de Cristo como bom pastor é um evangelho de Cristo como rei. Isso evidencia a realeza de Cristo. A pré-história imediata desta imagem do bom pastor se encontra no Antigo Testamento, no qual o próprio Deus aparece como o bom pastor de Israel, como apresenta o famoso e amado Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Assim encontramos a mesma imagem bem definida em Ezequiel, do capítulo 34 ao 37. O próprio Deus, pessoalmente, tomará conta de suas ovelhas, sendo que os pastores que ele havia designado se tornaram maus pastores. Arrancarei minhas ovelhas de entre os povos e as reunirei de vários países para reconduzi-las à sua terra. Sou eu que apacentarei minhas ovelhas, eu as farei descansar. Procurarei a ovelha perdida, reconduzirei a transviada, curarei a ferida,
e no mesmo tempo vigiarei a que está gorda e vigorosa. O próprio Jesus, quando é criticado por comer à mesa com os pecadores e estreitar laços com eles, conta a parábola do bom pastor que vai à procura da ovelha que se perdeu, deixando as 99 no deserto, citando indiretamente essa profecia de Ezequiel. Para bom entendedor, um pingo a letra. Mas na última parte do Antigo Testamento, esta profecia do bom pastor, de maneira surpreendente e imprevisível, se reveste de sangue e de sacrifício. No livro do profeta Zacarias, assim encontramos: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Que é a mesma frase que encontramos em Mateus 26:31. A morte do pastor se une às profecias do servo de Yahvé e definem bem a missão do Messias esperado. Esta surpreendente imagem do pastor assassinado, que por meio de sua morte se torna redentor, está ligada no livro do profeta Zacarias a uma grande conversão de todo o povo. Assim fala Zacarias: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei um espírito de compaixão e oração, e olharão para aquele que transpassaram. Esse será o dia da grande purificação. Esta profecia é ligada a tudo o que falamos da água que sai do lado aberto de Jesus. Dessa forma, chegamos a entender que Jesus é o bom pastor tanto esperado. O Deus bom pastor encarnado, realmente porque dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isso é algo surpreendente, que vai bem além da imagem dos assírios e dos sumérios. Entre eles não havia um rei que morria pelo povo. Essa é uma imagem e uma realidade exclusivamente bíblica, revelada. O ponto central do Evangelho do Bom Pastor é Jesus e a oferta da vida pelas ovelhas. A cruz se encontra no centro desse trecho do Bom Pastor. Eu dou a minha vida para retomá-la de novo. Ninguém me tira a vida, sou eu que a dou livremente. Chegamos agora à terceira grande chave desse trecho: o conhecimento recíproco, a pertença recíproca entre o pastor e o rebanho. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Como eu conheço o Pai, e o Pai me conhece, e dou a minha vida pelas ovelhas. Precisa notar com atenção que conhecer e pertencer estão plenamente entrelaçados entre eles. Vamos lembrar aqui o conceito de segulá, que tanto sublinhamos. Essas ovelhas são a segulá de Deus, o tesouro de Deus, seu pequeno rebanho de estimação. É claro que Jesus conhece cada uma delas, porque cada uma é um tesouro precioso. É um pertencer que não tem nada a ver com posse. É um se pertencer recíproco, como a noiva pertence ao noivo e vice-versa. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, canta a esposa do Cântico dos Cânticos. Ainda mais precisa observar que a intimidade entre Jesus e as ovelhas é inserida dentro da intimidade do Filho com o Pai. Aquele como, conheço as minhas ovelhas como o Pai me conhece, não é somente um exemplo, mas um incorporar, acolher as ovelhas dentro da família da Trindade, dentro do relacionamento de amor de Deus Trindade. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviaste.
Vamos agora para o quarto aspecto, contido neste capítulo do Bom Pastor, a unidade. A missão da unidade aparece com grande peso já em Ezequiel. Vou reunir os israelitas de todas as nações onde estiverem dispersos. Vou reuni-los de toda parte para serem o único povo. Não serão mais dois povos e nunca mais se dividirão em duas partes. Em João 10, Jesus amplia o discurso e diz: tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Também elas devo reconduzir e haverá um só rebanho e um só pastor. A missão de Jesus não para em Israel, mas visa todos os filhos de Deus dispersos, como claramente se diz em João 11:52. O sonho da unidade da humanidade será possível em Jesus, o Logos encarnado, o Verbo, o Filho de Deus feito carne. O bom pastor que se põe a caminho à procura da ovelha perdida é a palavra eterna. O bom pastor, a palavra encarnada, procura e encontra a ovelha perdida, cada um de nós, a coloca nos ombros e a leva para casa. Essa ovelha perdida, que o bom pastor amorosamente carrega nos ombros e leva ao redil seguro, é o próprio Jesus, Verbo encarnado, que carrega a humanidade e a reconduz ao céu. Esta profunda análise que fizemos com a ajuda do nosso Papa Bento XVI nos ajuda a ouvir de novo e com bem maior atenção o trecho que a liturgia hoje nos oferece. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos agora sublinhar e anotar as frases que mais tocam o nosso coração.
Vamos parar um pouco para pensar bem no propósito desse dia que nos permita ser boas ovelhas e até bons pequenos pastores como Jesus, que dá a vida por nós. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Paz e alegria a todos. Dou a minha vida por minhas ovelhas. Paz e alegria a todos. Que misericórdia, teu amor por mim. Porque sou tão fraco para então seguir. Não tenho nada em minhas mãos, como cego na estrada. Nada de valor para te dar. Me leve em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. Não tenho nada Em minhas mãos, como cego na estrada, nada de valor para te dar. Me leve em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas
tantas feridas, tantas fraquezas.